O gelo é como um esconderijo de coisas antigas. Ele preserva o que já deveria ter desaparecido. Mas às vezes, coisas emergem do gelo que surpreendem os especialistas. Neste vídeo, vamos ver 10 coisas estranhas encontradas no gelo. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. O grupo de aviões desaparecido na Groenlândia. No dia 15 de julho de 1942, 8 aviões partiram da Presque Isle Air Base em direção à Grã-Bretanha. Eles faziam parte da Operação Bolero. 6 deles eram caças P-38 Lightning, 2 eram bombardeiros B-17 Flying Fortress. Havia 25 tripulantes a bordo prontos para a guerra, mas eles não chegaram ao destino. Uma forte tempestade de neve na Groenlândia os atrapalhou. Eles não conseguiram reabastecer porque os locais onde deveriam parar estavam fechados. Eles estavam ficando sem combustível, então procuraram um lugar onde pudessem pousar. Eles encontraram uma parte plana do gelo e pousaram lá um por um. Todos os 8 aviões caíram no gelo. Felizmente, todos ficaram seguros. Eles foram resgatados depois de 9 dias. Durante esses dias, ficaram apenas no gelo. Não tinham abrigo adequado. Tinham poucos suprimentos. Eles precisaram esperar até que a ajuda chegasse. Deixaram os aviões para trás. Pensaram que seria fácil recuperá-los depois. Mas não foi isso que aconteceu. Durante 50 anos, o gelo continuou a se mover. Ainda caiu mais neve espessa sobre ele. Aos poucos, os aviões afundaram e ficaram sob o gelo. Eles se afastaram ainda mais algumas milhas do local original. Com o passar do tempo, o gelo se move. Ele nunca para. Aos poucos, ele empurra os aviões para longe do local original. Então, mesmo que você saiba onde eles pousaram pela primeira vez, isso não significa que ainda estejam lá. Depois de muitos anos, eles já estavam em outro lugar e acabaram ficando a mais de 60 metros de profundidade. Enquanto o gelo se move, ele não apenas afunda. Aos poucos, ele também é coberto por neve nova. A cada ano, a camada fica mais espessa. Por isso, fica ainda mais difícil de enxergar de cima. É como se os aviões tivessem sido completamente engolidos pelo gelo. Na superfície só se vê gelo branco. Não há nenhum sinal do que aconteceu. Parece que nada caiu ali. Em 1982, Pat Epps e Richard Taylor tentaram procurá-los. Mas eles não conseguiram encontrar os aviões imediatamente. Levou muitos anos e uma nova tecnologia antes que eles conseguissem encontrar. Em 1992, eles usaram uma máquina especial para derreter o gelo até lá embaixo. Foi como se eles tivessem perfurado um buraco estreito, até chegar embaixo do avião. Não foi um processo rápido. Eles avançaram lentamente pelo gelo. Um movimento errado, e eles poderiam danificar o que iriam recuperar. Por isso, cada movimento era cuidadoso. Eles levantaram lentamente, retiraram um Lockheed P-38 Lightning, um por um. Eles são grandes e pesados, não é fácil puxá-los. É preciso o equipamento certo e movimentos cuidadosos, porque se forem bruscos, o avião pode ser danificado e todo o esforço será desperdiçado. Mas mesmo sendo difícil, eles conseguiram tirá-lo debaixo do gelo espesso. E foi lá que eles viram como o gelo consegue esconder bem as coisas que aconteceram. Levou 10 anos até que o avião fosse totalmente restaurado. No dia 26 de outubro de 2002, mais de 60 anos depois de ter sido forçado a pousar no gelo, o Glacier Girl voou novamente. Mais de 20 mil pessoas assistiram enquanto ele decolava da pista em Kentucky. Alguns dos veteranos de 1942 também estavam lá e viram seu retorno. Sparta, o jovem leão das cavernas na Sibéria. Em 2018, um homem chamado Boris Berezov estava procurando presas de mamute na beira do rio. Isso já é comum na região, usando água de alta pressão para escavar o gelo e a terra. Mas o que ele encontrou não foi uma presa. Ele encontrou um filhote de leão. Esse filhote foi chamado de Sparta. Ele permaneceu sob o solo congelado por 28 mil anos, até mesmo sua pelagem e bigodes ainda estavam intactos. De acordo com os especialistas, este é um dos animais mais bem preservados da Era do Gelo. Isso não é comum de se ver. Normalmente só restam ossos, mas aqui o corpo está quase inteiro. Seu pelo está apenas um pouco sujo, mas praticamente sem danos. Seus dentes, pele, carne e até o interior do corpo estão preservados. Suas garras, mesmo depois de tanto tempo, ainda estão afiadas. Elas ainda podem causar ferimentos se forem tocadas. Ainda é possível ver a forma do corpo dele.
Ela não mudou de formato. Sua aparência ainda está preservada. Parece que ele apenas dormiu dentro do gelo. De acordo com Love Delenn, ele parece quase recém-morto. O leão das cavernas é um tipo diferente de leão comparado aos leões de hoje. Eles eram maiores e tinham pelos mais grossos devido ao clima frio. Eles viveram em várias partes do mundo antigamente até desaparecerem há cerca de 14 mil anos. Quase tudo o que sabemos sobre eles vem de ossos, desenhos em cavernas e descobertas como a de Esparta. Um ano antes de encontrarem Esparta, outro filhote de leão foi encontrado nas proximidades. Ele foi chamado de Boris. Os locais onde foram encontrados são próximos. Então os cientistas acharam que eram da mesma família. Porém, ao analisar a idade, viram grande diferença. Esparta tem cerca de 28 mil anos. Já Boris tem cerca de 43 mil anos. Foram encontrados próximos, mas viveram com milhares de anos de diferença, e não há sinais de que foram devorados. Talvez tenham sido rapidamente cobertos por terra ou gelo, o que resultou em uma preservação incrível. Por isso, mesmo depois de tanto tempo, ainda podem ser tocados. O potro ainda tinha sangue vindo da Sibéria. Em agosto de 2018, algumas pessoas estavam novamente procurando presas de mamute na cratera de Bataga. É um grande buraco no chão, conhecido na região como o caminho para o submundo. Foi lá que eles encontraram o potro. Ele tinha apenas 1 a 2 semanas de idade quando morreu. Era pequeno, do tamanho de um cachorro. Sua cor era marrom. Tinha uma cauda preta e pelos no pescoço. Ele permaneceu no gelo por mais de 40 mil anos. Sua pele, pelos e unhas ainda estavam intactos. Até mesmo o interior do corpo ainda estava em boas condições. Diferente dos outros que são escavados e já têm o interior danificado, neste caso a carne ainda estava visível. O mais surpreendente é que especialistas encontraram sangue dentro do coração dele. Normalmente o sangue seca ou endurece com o passar do tempo, mas aqui ele permaneceu líquido como água, porque foi rapidamente enterrado na lama que congelou imediatamente. É como se o corpo tivesse sido selado, impedindo a entrada de ar. Por isso não se decompôs rapidamente e a carne permaneceu dentro do corpo. Devido ao frio extremo, o sangue foi preservado, tornando-se o sangue mais antigo já coletado de um animal pré-histórico. Mas este é 27 mil anos mais antigo do que o anterior. Especialistas da Rússia e da Coreia do Sul tentaram imediatamente extrair células vivas do potro. Eles querem cloná-lo para trazer de volta o tipo de cavalo chamado cavalo Lena. Mas até agora já tentaram mais de 20 vezes e todas falharam. Apesar disso, continua sendo uma das descobertas mais impressionantes feitas no gelo. De vez em quando ele é exibido no Japão junto com outros animais da Era do Gelo. Isso significa que o chamado caminho para o submundo é como um grande freezer natural. Jor, o filhote de lobo, em Yukon. Em 2016, um garimpeiro de ouro estava cavando em Yukon. Normalmente, eles usam água de alta pressão para remover o gelo e a terra. Mas em vez de encontrar ouro, ele viu sair um pequeno objeto escuro. Era um filhote de lobo. Sua idade era de cerca de 57 mil anos. O corpo dele, exceto pelos olhos, o pelo, a pele, as patas e até os pequenos detalhes dos pés estavam preservados. Ainda era possível ver o formato do corpo. O estado do pelo ainda era nítido. Não era como os outros em que só restaram ossos. Ele foi chamado de Jor, que significa lobo na língua dos habitantes locais. Sua vida foi curta, mas por causa do gelo, sua aparência não mudou e ele ainda está aqui até hoje. Jor é o lobo mais completo já encontrado da Era do Gelo. Ele era jovem quando morreu. Acredita-se que ele morreu quando o abrigo onde estava desabou. Como foi enterrado de repente, seu corpo permaneceu bem preservado. Quando seu DNA foi analisado, descobriram que ele pertencia a um tipo de lobo que não existe mais. Ele tem uma pequena conexão com os lobos do Alasca e da Eurásia, mas os lobos de Yukon hoje em dia são diferentes. Isso significa que todo o grupo dele já não existe mais. E só Jor é a evidência de que um dia existiu esse tipo de lobo no mundo. Mas ele é mais antigo do que a maioria dos desenhos antigos nas cavernas. Ele viveu numa época em que ainda existiam neandertais no mundo. Ele quase foi levado pelo minerador com a água de alta pressão antes de perceber o que era aquilo. Ainda bem que ele conseguiu impedir a tempo. Quando os cientistas examinaram, eles viram que até os pequenos detalhes da língua de Jor ainda estavam intactos.
As pequenas saliências na língua ainda estavam bem visíveis. Mas ele é mais velho que Esparta por cerca de 29 mil anos. Ele é mais antigo do que a maioria das antigas criações humanas, até mesmo em relação aos primeiros enterros humanos. Um filhote de lobo de 7 semanas que permaneceu intacto no gelo e sobreviveu por mais tempo do que quase todos que viveram em sua época. Numshoga é o bebê mamute de Yukon. Em 21 de junho de 2022, um minerador chamado Travis Mudry estava escavando em Eureka Creek. Enquanto usava sua máquina, ele atingiu algo estranho no gelo. Ele desceu para dar uma olhada. Pensou que fosse apenas um animal congelado, mas o que ele viu foi um mamute lanoso. Ele estava enrolado como um bebê no útero da mãe. Era pequeno, do tamanho de um bezerro. Sua longa tromba, orelhas, cauda, pele e pelos ainda estavam intactos. Ele tinha apenas cerca de 1 mês de vida quando morreu. Por isso seu corpo ainda era pequeno. É possível que ele tenha se perdido e ficado preso na lama, que congelou rapidamente ao seu redor. Ele permaneceu lá por mais de 30 mil anos. Ainda encontraram capim dentro do estômago dele. Foi a última coisa que ele comeu, indicando que estava fresca na época e não se desfez mesmo após muito tempo. Os mais velhos da comunidade local foram quem deram o nome a ele. Eles o chamaram de Numshoga, que significa grande filhote. Grant Zazula, um especialista em Yukon, foi imediatamente informado sobre isso. Ele disse que sempre sonhou em ver um mamute lanoso de verdade, e naquele dia isso aconteceu. Depois, eles se reuniram no local, junto com os especialistas, mineradores e pessoas locais. Eles envolveram Numshoga, prestaram respeito e cuidadosamente o levaram do lugar onde ele foi encontrado. Numshoga é o mamute lanoso mais completo já encontrado na América do Norte. Até mesmo as unhas dos pés dele ainda estão intactas. O interior do corpo dele ainda está preservado e seu pelo espesso ainda pode ser visto. Segundo um especialista, essa foi a descoberta mais emocionante que ele já vivenciou. O mais surpreendente foi ele chegar ao local de pesquisa, quase junto com Dior, o filhote de lobo. 2 animais extraordinários vindos do gelo, ambos encontrados no mesmo local em Yukon, e com apenas 1 dia de diferença. Mas mesmo assim eles têm uma diferença de 27 mil anos. Parece que foi o tempo e o lugar certos para serem encontrados. O vírus zumbi vindo da Sibéria. Em 2022, um grupo de especialistas do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França publicou um estudo. Eles encontraram 13, sendo o mais antigo chamado de vírus Pandora. Ele tem mais de 48 mil anos de idade. Por ser tão antigo, eles achavam que não tinha mais utilidade. Mas ele permaneceu no gelo. Não foi afetado pelo calor ou pelo ar. A maioria das pessoas não esperava por isso. Por ser tão antigo, era para ele já não existir mais. Mas permaneceu dentro do gelo. Por isso, ainda está preservado mesmo depois de tanto tempo. E o mais surpreendente, ele ainda está vivo. Para testar, eles o aproximaram de pequenas células e viram que ele conseguia entrar e se multiplicar dentro das células. Deram a ele o nome de vírus Pandora. Esses vírus são diferentes, mas eles são maiores do que os vírus comuns, por isso podem ser vistos até mesmo em um microscópio comum. Neste estudo, eles não reviveram apenas um. Há 13 tipos de diferentes idades, chegando a quase 50 mil anos. Isso mostra que, mesmo depois de muito tempo, ainda existem coisas vivas debaixo do gelo. Cada vírus que eles encontraram é diferente. Não há nenhum igual entre os vírus que a ciência conhece hoje, e esses vírus não afetam os seres humanos. Eles só se prendem à ameba, então, por enquanto, não representam um perigo direto. Mas isso tem um significado mais profundo. Se um vírus como esse consegue sobreviver por quase 50 mil anos no gelo e ainda funcionar, isso também é possível para outros vírus. Até mesmo para vírus que podem afetar animais ou humanos. Em 2016, houve um surto de antraz na Sibéria. Isso veio de um cadáver de um cervo que estava congelado desde 1941. Muitas pessoas foram hospitalizadas e uma criança morreu. Isso significa que o gelo não é apenas um simples esconderijo. É como um depósito de coisas que viveram no passado. E quando as condições estão certas, algumas coisas podem voltar novamente. O navio Endurance na Antártica. Em 5 de março de 2022, o navio foi encontrado no fundo do mar. Estava a uma profundidade de quase 3 mil metros no mar de Weddell. Eles usaram um robô para encontrá-lo. O nome do navio é Endurance. Este é o navio de Ernest Shackleton.
Mesmo depois de mais de 100 anos debaixo d'água, ainda está em boas condições. Os mastros ainda estão de pé, as cordas estão inteiras e o leme ainda está lá. Quase nada mudou em sua aparência, e cada parte ainda está bem visível. Parece que não ficou desaparecido por muito tempo. Ainda dá para ver a janela que leva ao quarto de Shackleton. Parece que afundou recentemente. O mar ainda não o destruiu, e ele também não desmoronou. Por isso, a aparência do navio ainda está nítida. Segundo quem viu, este é um dos naufrágios mais bem preservados já encontrados. Isso mostrou o quão poderosa é a água fria e o gelo da Antártida para preservar as coisas. A história de como o Endurance foi para lá é uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência. Em 1914, Ernest Shackleton viajou. Junto com 27 pessoas, eles queriam atravessar toda a Antártida. Mas em janeiro de 1915, o navio ficou preso no gelo espesso do mar de Weddell. Eles ficaram quase 10 meses no navio enquanto ele era lentamente esmagado pelo gelo, até que chegou o momento em que tiveram que abandoná-lo. Em 27 de outubro de 1915, Shackleton ordenou que abandonassem o navio. Eles assistiram enquanto ele afundava no gelo onde estavam de pé. Foi aí que começou a luta mais difícil. Eles passaram quase 497 dias no meio do gelo. Eles dormiram no gelo em movimento, navegaram em pequenos barcos e continuaram mesmo com extrema dificuldade. No final, chegaram à Ilha Elefante, um lugar desabitado, mas ainda não acabou por aí. Shackleton e alguns de seus companheiros ainda navegaram mais de 1000 quilômetros até a Geórgia do Sul. Depois disso, ele voltou para resgatar todos, e o mais impressionante, nenhum deles morreu. Mais de 100 anos depois, o Endurance foi encontrado. Ele estava a cerca de 4 milhas do local registrado na época. Como quase não houve diferença, eles ficaram surpresos. Por causa da água extremamente fria e da pouca vida marinha, o navio foi preservado. Parecia que tinha acabado de afundar. Eles ainda viram os pratos, botas e o sino do navio, mas nada disso pode ser tocado. De acordo com o Tratado da Antártica, o navio está protegido como parte da história. Ele permanecerá no fundo do mar, silencioso e intacto, a quase 3.000 metros de profundidade. E lá, ele continua guardando uma rara história de coragem e sobrevivência. Enquanto isso, o RMS Titanic está se deteriorando mais rapidamente. Aos poucos, pequenos organismos do mar estão consumindo-o e algumas partes já estão desmoronando. Especialistas dizem que, em algumas décadas, ele talvez nem seja reconhecível. Mas o que ocorreu com Endurance foi diferente. Devido ao frio intenso e à profundidade onde afundou, quase não há vida que o danifique. Por isso, permanece praticamente intacto até hoje. É como se estivesse congelado no fundo do mar. Segundo o líder da expedição, este é o navio de madeira afundado mais bem preservado que ele já viu. E isso não é exagero. Dá para ver claramente nas imagens, o visual dele é realmente diferente. Já tentaram encontrar antes, mas não tiveram sucesso. Em 2019, eles não conseguiram passar por causa do gelo espesso. Mas em 2022, eles conseguiram. Eles passaram por tempestades fortes, gelo em movimento e um frio extremo de quase menos 20 graus. Eles usaram um pequeno submarino para procurar o navio no vasto fundo do mar. E no dia em que eles o encontraram, exatamente 100 anos após o enterro de Ernest Shackleton, o navio estava lá, ainda de pé, e o nome ainda podia ser lido na parte de trás. Era como se estivesse apenas esperando para ser encontrado novamente. Ötzi, o Homem do Gelo. Em 1991, 2 excursionistas desciam a montanha nos Alpes de Ötztal. Eles encontraram um corpo humano no gelo. Eles pensaram que era um acidente recente, mas quando examinaram, descobriram que o corpo estava lá há mais de 5.300 anos. Ele é a pessoa naturalmente preservada mais antiga já encontrada na Europa. Ainda é possível ver a pele dele. A aparência do corpo ainda está clara, não restaram apenas ossos. Durante muitos anos, ele foi estudado por cientistas. Ele foi examinado muitas vezes e a cada estudo algo novo era descoberto sobre ele. Em 2012, e de forma ainda mais clara, em 2023 o DNA dele foi analisado. Descobriu-se que sua pele era mais escura do que se pensava e que ele já era careca em vida. Graças a ele, as pessoas passaram a entender melhor como viviam os povos antigos. Um corpo deixado no gelo, mas que trouxe muitas respostas sobre o passado. Ötzi, o Homem do Gelo, é como uma história de vida inteira congelada.
Ele tinha problemas no coração, também não podia beber leite. Ele também tinha doença de Lyme e parasitas no estômago. Além disso, já tinha tido fraturas nas costelas e no nariz. O machado de cobre que ele carregava deu uma pista. Dizem que o cobre veio da Toscana, não do lugar onde ele foi encontrado. Isso significa que ele trocava coisas naquela época. Ele também tinha 61 tatuagens, linhas e marcas simples no corpo. Mas isso não era só design. Elas estavam em partes do corpo usadas para aliviar a dor, como na acupuntura. Isso significa que eles já sabiam naquela época como aliviar dores no corpo. Mas o mais surpreendente é que hoje existem pessoas na Áustria com o mesmo DNA que ele. Isso significa que ele ainda tem parentes. Mesmo depois de mais de 5.000 anos, também foram encontrados vestígios de sua linhagem no norte da África. Em outras palavras, ele não é apenas um corpo antigo, ele ainda tem conexão com as pessoas. A planta que voltou à vida após 32.000 anos na Sibéria. Há muito tempo havia um pequeno animal parecido com um esquilo que enterrou sementes e frutas no solo perto do rio Colima. Ele fez isso para ter comida durante o inverno, mas ele não conseguiu voltar. As sementes ficaram debaixo da terra e o lugar congelou. Estava fechado, sem ar, sem luz e não se deteriorou. Passaram-se 32.000 anos até o ano 2000. Em 1907, alguns cientistas encontraram essas sementes enterradas. Eles tentaram fazer as sementes germinarem, mas não funcionou mais. Mas eles pensaram em outra solução. Pegaram a parte da planta que estava presa à semente, colocaram em um recipiente limpo com luz e água. Ela cresceu. A planta cresceu e floresceu. Ela se desenvolveu bem. Parecia uma planta normal. O diferente é que a aparência da flor era um pouco distinta das plantas de hoje. É como se mostrasse como o mundo mudou ao longo de milhares de anos. Uma planta que dormiu por muito tempo, mas voltou a viver. É como se mostrasse que o gelo não apenas esconde as coisas, ele também pode trazê-las de volta. Depois de crescer, a planta deu frutos novamente, e as novas sementes dela também cresceram normalmente. Essa planta é chamada de Silene stenophylla. É a planta mais antiga que voltou à vida a partir de uma parte enterrada há muito tempo. Isso vai muito além do recorde anterior. Antes, era conhecida a tamareira da Judéia, que cresceu a partir de uma semente de 2.000 anos, mas esta planta é 30.000 anos mais velha. Isso significa que este é o ser vivo mais antigo já trazido de volta à vida de um passado tão distante. Mas não se trata apenas de uma planta. Na Sibéria, no Alasca e no Ártico, existem grandes áreas de terra que estão sempre congeladas. É como se fosse um depósito de coisas antigas. Plantas, animais e até pequenos micróbios ficaram congelados por milhares de anos. Especialistas dizem que é como um depósito dos genes antigos do mundo. Por causa disso, novos experimentos foram realizados. Em 2014, isso foi usado para reviver um vírus antigo do permafrost. E foi aí que começaram ainda mais estudos sobre coisas que estavam congeladas há muito tempo. Um simples esconderijo de comida de um pequeno animal levou a uma grande descoberta. Aquele animal só enterrou comida como normalmente fazia. Ele não sabia que, depois de 32.000 anos, haveria pessoas que iriam encontrar aquilo. E dessas sementes, uma flor vai brotar. Pequena e simples, mas vinda da época da Era do Gelo. Ela floresceu em um mundo que ela nunca chegou a conhecer. E isso mostrou uma verdade simples. A vida, mesmo depois de muito tempo desaparecida, ainda pode voltar. E por fim, se você pensar bem, não se trata apenas das coisas que estão no gelo. Trata-se das coisas que ficaram para trás. Algumas coisas se perdem, outras permanecem mesmo depois de muito tempo. Não porque foram escondidas, mas por causa do frio e do lugar. E com o passar do tempo, elas também aparecem. Não para assustar as pessoas, mas para mostrar como era antigamente. A cada descoberta, aprendemos algo novo. Mesmo que a resposta não seja completa, ainda assim acrescenta algo à história. Enquanto houver gelo que ainda não derreteu, ainda existem coisas que não vimos, e talvez uma delas esteja bem perto de nós.